Olá, pessoal. Beleza? Novamente começamos aqui a aula sem a participação presencial, né, de um de vocês. Então, como é de praxe e o protocolo, eu vou deixar essa aula gravada, então, né? Reforço o aviso, então, que na semana que vem as aulas também serão gravadas, porque eu não poderei estar aqui, né? Estarei em período de férias, mas é somente a semana que vem. Então, as próximas duas aulas, de segunda-feira que vem e terça-feira, não terá aula no horário normal de aula, mas as aulas estarão gravadas e disponibilizadas para vocês no AVA, ok? Então, como eu comentei na aula de ontem, a gente terminou tudo que dizia respeito à parte de eletrostática e eletrodinâmica, na qual a gente analisa o movimento das cargas, né, a origem de uma corrente elétrica e as consequências disso, como a resistência e a resistividade, né? O que a gente vai ver hoje, vai dar início hoje, é quanto à parte de magnetismo, que também é originada do movimento de cargas. Mas para a gente compreender um pouco melhor isso, eu vou compartilhar alguns slides com vocês e a gente vai entender melhor como que funciona essa origem do magnetismo, né? Então, aqui vocês estão vendo, né, do lado esquerdo, uma carguinha positiva isolada e o seu campo elétrico representado ali por linhas saindo, né, de forma radial, enquanto aqui vocês estão vendo uma carga negativa com as suas linhas de campo entrando é, no direção ao centro da carga, né? E aqui do ladinho a gente vê uma animação, né, uma representação de um campo elétrico devido a essas duas cargas, que a gente chama isso de dipolo elétrico, uma carga positiva e uma carga negativa. Aqui a carga positiva está representada pelo sinal vermelhinho aqui, né, pela bolinha vermelhinha, e a carga negativa pela preta. Então a gente vê que as linhas saem do sinal positivo, né, da carga positiva, e chegam na carga negativa. E existe aqui uma certa distorção do espaço em volta, né? Na verdade, são as representações das linhas de campo elétrico naquela região, tá? Qual é a consequência, então, de a gente fazer a movimentação dessas cargas? Quando a gente coloca essas cargas em movimento, devido a um campo elétrico, o que a gente tem, na verdade, é a produção de uma corrente elétrica. Então, nós temos aqui uma corrente elétrica. A gente viu, então, que a corrente pode ser representada pelo movimento das cargas positivas, como se as cargas positivas estivessem se deslocando, que é o que a gente chamou de sentido convencional da corrente, do mais para o menos, né? E aqui o sentido real da corrente, que seria os elétrons vindo em direção ao polo positivo, né? Mas, na verdade, eu enfatizei com vocês que o que a gente deve levar em consideração aqui não é a polaridade da fonte, e sim a diferença de potencial. O que é regra geral para a eletricidade, independente da polaridade da carga, é que as cargas elas vão sempre do potencial mais alto para o mais baixo, assim como acontece na gravidade, né? Sair de um ponto mais alto para o mais baixo é um caminho natural dessas cargas, né? Então, este movimento, né, devido a um campo elétrico, note que, então, se eu tenho uma carga positiva aqui, ou uma diferença de potencial, cujo potencial do lado de cá é mais positivo e aqui é mais negativo, existe uma diferença de potencial, o campo elétrico vai estar sempre orientado do mais para o menos, né, saindo das cargas positivas, chegando nas cargas negativas, como a gente viu no slide anterior. E aí a gente então tem um campo elétrico apontando na direção dessa flecha e o deslocamento das cargas também na direção dessa flecha, né? O que significa então que nós temos um deslocamento, uma força aplicado às cargas que fazem com que ela caminhe numa certa direção. A gente estudou lá atrás que a força que faz as cargas se deslocarem é a força elétrica. E esta força elétrica é dada justamente pelo campo elétrico vezes a intensidade da carga. F, que é a força elétrica, é igual a E vezes Q. Então, estas flechinhas que vocês veem aqui nas carguinhas é justamente uma flechinha da força elétrica que está fazendo com que essa carga se desloque, né? E quando a gente coloca o equivalente disso para o magnetismo, a gente tem a seguinte situação.
Se eu coloco uma carga em movimento, o que a gente descobriu na natureza posteriormente, né, com estudos posteriores, é que essa carga ela tinha um comportamento de atrair alguns tipos de materiais, né? Inicialmente, né, entende-se que o início do magnetismo, do estudo do magnetismo, se dá pela análise, pela uma questão de curiosidade, né? Começou a se estudar uma rocha que posteriormente foi chamada de magnetita, porque ficava numa cidade da Grécia Antiga chamada Magnésia. Então, daí vem a origem do nome magnetismo, né? Então, na cidade de Magnésia se estudava o efeito de uma rocha chamada magnetita, que é um minério natural que tinha já um aspecto de atrair alguns tipos de fragmentos de metais ou de outros minérios, né? A gente chama atualmente um pó feito de ferro, né? A gente chama de limalha de ferro. A limalha de ferro, então, foi utilizada para verificar o comportamento dessa ação, desta força, né? E era muito confuso. Pensa que nesta época, né, há bastante tempo atrás, não se tinha nenhum equipamento preciso para medição, não se conhecia esse fenômeno. E até hoje é difícil de mensurar a intensidade de um campo magnético, né? A não ser com o uso de alguns equipamentos específicos. Agora, então, imagina uma pessoa, né, um físico, um cientista, apenas sugerindo que algo existe. Foi um desafio e tanto aí para a ciência poder desmistificar esse fenômeno, né? Mas depois de muito estudo, depois de muita análise, descobriu-se então que o efeito magnético ele não é duradouro para sempre, né? Não é eterno. E o efeito magnético também ele pode ser construído para metais que não eram magnéticos, era possível deixá-los com um aspecto magnético, né? E alguns deles definitivamente não pegavam, não tinham essa característica de se associar a materiais magnéticos. Mas o que se descobriu também muito posteriormente, com o estudo da estrutura atômica, foi que os elétrons não são parados, como a gente pensa. Os elétrons eles não só estão fazendo um movimento orbital em volta do núcleo. O elétron ele tem um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, assim como funciona o planeta Terra em torno do Sol. Então imaginem o núcleo do átomo como sendo o Sol, e cada um dos elétrons, além de fazer o movimento tipo de translação, que movimenta em volta do Sol ou em volta do núcleo, ele ainda gira no seu próprio eixo, fazendo o movimento de rotação também, assim como a Terra faz. Para elétron, esse movimento tem um nome específico, chama-se spin. Spin é de giro em inglês, né? Esse spin ele pode estar para o lado direito ou para o lado esquerdo. O movimento de giro pode estar em diferentes posições. Mas o spin do elétron causa, o fato dele estar em movimento, causa ao redor dele um pequeno campo magnético. É uma mini Terra. A Terra faz exatamente esse mesmo efeito, né? O movimento de rotação da Terra causa também um campo magnético ao seu redor, que é fundamental, por sinal. Tá? Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que acontece? Para cada elétron que esteja num determinado átomo e, consequentemente, compondo uma matéria maior, para cada elétron eu vou ter uma espécie de ímã elementar. Ele é uma espécie de carga magnética. O conceito de carga magnética não existe, tá? Eu vou sair um pouquinho desse slide aqui e a gente vai conversar novamente, só um pouquinho. Então, veja. A gente saiu de uma análise lá no início, quando falávamos sobre
efeito de cargas elétricas, nós falamos sobre a força elétrica, que foi o que eu comecei falando agora há pouco, né? A força elétrica é justamente definida, né? Ela é um vetor também, é definida pelo campo elétrico que atua sobre a carga vezes a intensidade da carga. Então, o que acontece? Eu pego uma carga qualquer e aplico, né? Vamos supor que essa carga esteja sob a ação de um campo elétrico. Então, essa carga ela vai sofrer a ação do campo elétrico, fazendo com que surja nela uma força. Tá? E esta força vai ter a mesma direção do campo, já que a única característica vetorial que dá origem, né, que dá as características vetoriais para a força, vem do campo. Então, o que eu vou ter nesta carga é uma força aplicada na direção do campo elétrico, certo? E aí, o que acontece? Para eu fazer um análogo com a parte magnética, com a força magnética, eu teria que colocar no lugar de uma carga elétrica, eu teria que colocar uma carga magnética. Só que uma carga elétrica me permite dizer se ela é negativa ou se ela é positiva. E cada uma delas vai ter uma característica. Se o campo está desenhado desse jeito que eu representei, então significa que, como ele vai do mais para o menos, significa que aqui eu tenho um potencial mais positivo e aqui eu tenho um potencial mais negativo, certo? Então as linhas estão orientadas do mais para o menos. Se eu estou falando que essa força está empurrando a carga para lá, então essa carga tem que ser positiva. Por que eu sei disso? Porque o positivo vai se afastar do positivo, então naturalmente essa carga já está tentando se afastar, e simultaneamente ela está sendo atraída pelo negativo. Então sim, a força está apontando naquela direção. Se eu tivesse colocado uma carga negativa aqui, então essa força deveria estar apontando para cá, porque ela estaria sendo atraída pelo mais e repelida pelo menos simultaneamente. Tá? Agora, como é que eu poderia representar uma carga magnética? No caso de magnetismo, nós não utilizamos a simbologia de positivo e negativo. Seria um determinado polo, que pode ser sul ou norte. Acontece que, devido ao princípio da inseparabilidade dos ímãs, se eu pegar um ímã que tem o seu polo sul e o seu polo norte e dividir ele ao meio, ele vai gerar outros dois ímãs menores com o seu polo sul e o seu polo norte. Se eu dividir ele no meio, ele vai gerar outros dois ímãs com o seu polo sul e o polo norte. Ou seja, eu posso ir dividindo até mesmo chegar na escala atômica, até mesmo chegar na escala de um elétron, e ele vai continuar tendo dois polos. Por quê? Por causa daquela imagem que eu estava mostrando agora há pouco. Como um único elétron rotacionando ao entorno do seu próprio eixo é capaz de gerar um campo magnético, isso faz com que surjam os dois polos magnéticos, um polo sul e um polo norte. Isso nós estamos falando de um elétron. Então é impossível separar um polo do outro e simplesmente imaginar que nós temos o equivalente a uma carga magnética. Então, com base nisso, não existe o conceito de carga magnética. Existe sempre um dipolo magnético. Um dipolo magnético vai ser sempre um ímã com dois polos, um polo sul e um polo norte. Tá? Como vocês estão vendo aí, o próprio elétron, então, sozinho, representa um ímã elementar. Agora, imagina, né, como vocês estão vendo aqui nessa outra imagem, imagina, então, que essa quadradinha aqui, ó, é um bloquinho qualquer de um material, tá? Eu não sei que tipo de material que é esse, mas é um material. E, claro, como qualquer outro material, vai ter elétrons na sua eletrosfera, e aí os elétrons estão todos desorganizados, como a gente está vendo aqui. Cada um desses elétrons elementares, ímãs elementares, vão ter o seu polo sul e o seu polo norte, que estão representados aqui nesta figurinha.
Então, como esta carga ou este objeto, né, esse material está, os átomos estão desorientados, porque não existe nenhuma diferença de potencial nem nada, a gente tem esses elétrons todos de forma aleatória e caótica. O que eu faço aqui do lado é colocar um campo magnético externo com o objetivo de alinhar estes ímãs elementares. Então, como eu falei, eu preciso colocar dois ímãs. Este ímã do lado esquerdo vai ter o polo norte na face mais próxima do objeto e do outro lado o polo sul, mais próximo da face do objeto. O que vai fazer com que surjam então essas linhas que estão aqui em verde de campo magnético, tá? A gente representa o campo magnético pela letra B, tá? No livro do Wright, essa letra B ela é usada para representar o vetor campo magnético, como a gente está vendo aí, tá? E aí tem o vetor densidade magnética, que a gente vai ver depois, que é representado pela letra H. Então, depois no livro do Wright, vocês podem verificar que existem essas duas representações, a letra H e a letra B. Tá? E aí, o que acontece quando eu aplico um campo magnético externo? Observem que, então, as carguinhas, né, os elétrons que antes estavam desorientados, eles sofrem um alinhamento em função do campo magnético. Tá? E este é o mesmo fenômeno que ocorre numa bússola. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês justamente como esse fenômeno ocorre. E é claro, como eu estou filmando agora com a câmera do meu notebook, vocês vão ver a bússola inclinada, né? Então ela não está totalmente no plano como deveria estar, mas tudo bem. Então esta é uma bússola, tá? E qual é a característica da bússola? A bússola ela tem esta agulhinha, né? E ela é uma agulha imantada. Ela não é somente uma agulha metálica qualquer. Ela é uma agulha imantada. E quando você faz a imantação dessa agulha, ela tende a se alinhar com o campo magnético do ambiente, tá? Se você não tiver sob efeito de um outro campo magnético mais forte, o campo magnético que vai fazer com que ela funcione, interaja, é o campo magnético da Terra, naturalmente, tá? E a pontinha aqui pintada de vermelho é, na verdade, o polo norte da agulha, o polo norte magnético da agulha, que ele aponta para o polo sul magnético. Então, vamos compreender isso aqui. Olha só. Imagine, então, que eu tenho este imãzinho aqui, ó. Eu tenho este imãzinho aqui, certo? E aí, eu aproximo deste imã a agulha da bússola. Tá? Aproximo desse imã a agulha da bússola. E eu vejo que a agulha ela ficou orientada, tipo, ela se alinhou, né? Vamos imaginar que ela estava assim, então, ó. Então imagina que ela estava assim antes e ela se alinhou, né, em direção ao ímã. O que eu posso tirar de conclusão disso, né, desse alinhamento? Eu posso tirar de conclusão que o que acontecia com ela é que esta face mais da extremidade aqui, ó, ela tem uma polaridade do tipo norte. E por que eu sei que é norte? Porque a gente vai ter uma atração para as extremidades de polos opostos, semelhante ao que a gente viu nas cargas elétricas, né? O positivo atrai o negativo e assim por diante, né? Aquela famosa frase, né? Dos opostos se atraem. Então, se este cara aqui é positivo, ou melhor, polo sul, ele vai representar uma atração para polo de sinal oposto.
tá? Lembrando que eu falei agora aqui positivo, né? Não existe nenhuma relação entre positivo e negativo com o Polo Norte e Polo Sul, tá? A gente acaba tendo uma tendência a achar que Polo Norte tem a ver com negativo e Polo Sul tem a ver com positivo, mas isso não existe, tá? É só uma condição de referência, tá? Muito bem, então se ele se alinhou dessa forma, significa que aqui é o polo norte da agulha do ímã e, é claro, consequentemente, o lado oposto aqui vai ser, então, o polo sul da agulha do ímã, tá? E aí nós temos um pequeno detalhe, que é a orientação do nosso planetinha, né? Então, a Terra, como eu falei, ela tem o seu eixo lá. Eu nem vou considerar, né? Ela tem o eixo da Terra, certo? Que é inclinado, a gente sabe disso. E nós temos o eixo magnético. Este eixo magnético ele não é inclinado, ele é um eixo reto, tá? Deixa eu tentar colocar isso. Então, esse seria o eixo magnético, tá? O eixo inclinado é o eixo de rotação da Terra, tá? É um eixo fictício, né? Ficou pior do que estava, mas tá bom. Muito bem. Então, o que acontece? A diferença é que, para nós, tá exagerado. Vou ajeitar isso aqui. Vamos arrumar. É mais ou menos assim, né? Tá, ficou menos pior, vamos dizer assim. Então, a Terra gira ao redor deste eixinho aqui, né? E aqui a gente tem como polo norte da Terra, que a gente chama de polo norte geográfico. E é claro, aqui embaixo, o polo sul geográfico. Certo? Só que os polos magnéticos, eles são móveis, eles se invertem em função da movimentação do núcleo da Terra. Tá? O núcleo da Terra ele é ainda líquido, ou muito próximo de líquido, né? E existe uma movimentação interna. E o núcleo da Terra é formado majoritariamente por metais no estado líquido. Então a gente tem ali dentro uma grande massa metálica formada então por uma grande quantidade de elétrons e ao mesmo tempo isso está em movimento no interior da Terra, o que gera aquele efeito então de um campo magnético em volta da Terra. Além disso, existe a própria rotação da Terra. Então existe uma rotação dos materiais lá dentro e a rotação da Terra propriamente dito, que eles não estão em fase, vamos dizer assim, não estão sincronizados. A rotação do interior da Terra tem um tempo de rotação diferente da rotação do planeta. E aí a gente tem, de tempos em tempos, a gente tem a inversão do polo magnético. Isso leva muitos anos, muitos, milhares, milhões de anos, e até é difícil de prever quando vai acontecer a próxima inversão, mas existe a inversão do campo magnético da Terra. Atualmente, o campo magnético da Terra está aqui em cima, como polo sul magnético, e aqui embaixo como norte magnético. Então, a gente tem uma polaridade de polos magnéticos invertidos com relação a polos geográficos. O que significa, então, que se eu tiver uma bússola apontando para cima, aqui, ó,
Se eu tiver uma bússola apontando para cima e esta agulha está me dizendo que para cá é o norte, e ela está apontando para o norte, né? Na verdade, ele coincide, né, com o polo norte magnético da bússola. Por quê? O polo norte magnético da bússola está apontando para o polo sul magnético. Isso está correto. É claro que ele não vai orientar você especificamente na direção do eixo magnético, porque ela não se atrai pelo eixo magnético da Terra. Aliás, pelo eixo geográfico da Terra. Ela vai se atrair para o eixo magnético, tá? Então a bússola, ela vai ter aqui a sua polaridade norte apontando para o polo sul magnético e aqui a sua polaridade sul apontando para o norte magnético. É claro que essa inclinação ela está super exagerada aqui na minha representação de figura. O ângulo é bem menor do que esse daqui, então é muito provável que a bússola aponte você corretamente, né, para a direção norte do planeta. Tá? Então, esta pontinha que a gente vê aqui na bússola também representa o polo norte da bússola. Tá? E aí, a gente tem a seguinte situação. Como eu falei, estes ímãs, eles tendem a se orientar às linhas de campo. Então, o que acontece? Vamos imaginar uma linha de campo assim, ó. Eu não falei que tinha o elétron não formava um campo magnético, não estava desenhado uma coisa mais ou menos assim, ó. Vamos supor que seja essa as linhas de campo da Terra também. Tá? Vamos imaginar, então, que eu coloquei uma bússola neste ponto aqui. E a orientação que a bússola me indicou foi a seguinte. Olha, aqui está o norte, a bússola está apontando nesta direção. Eu coloquei a bússola aqui, ela está apontando para cima. O que eu posso deduzir disso? Eu posso deduzir que a linha de campo está apontando na direção do sul. Tá? E aí, quando eu for movimentando esta bússola na linha, o que você acha que vai acontecer quando chegar aqui? Ó? Ela vai ficar assim. Ó. E aí o meu polo norte vai estar aqui. Ou seja, quando eu movimentar essa bússola ao longo da linha, eu também tenho a posição da bússola modificando, tá? Então essa bússola ela vai estar fazendo este caminho aqui, apontando para cá, para cá, para cá, vai modificar em função do seu polo, tá? Observe que aqui que está mais próximo desse polo, a ponta norte está apontando para fora, ou seja, ele está fugindo. Então isso aqui tem tudo para ser um norte também. E aqui, a ponta aqui, ela está atraindo. Então isso aqui tem tudo para ser um sul. Tá? É assim que a gente define, consegue medir e definir a polaridade de um determinado ímã, utilizando um instrumento de medição que pode ser a própria bússola. Tá? Então, o que acontece? Vamos fazer uma simulação desse efeito aqui, né? Eu estou aqui com um ímã, que ele é um ímã de neodímio, super forte, tá? E ele tem aqui a representação dos seus polos, tá? A parte preta, naturalmente, não representa nada. Eu tenho aqui a parte vermelha e a parte azul. Vamos tentar descobrir o que são esses polos, então. Observe aqui minha agulha apontando para cima aqui. E eu vou aproximar, olha só, vou aproximar pelo vermelho. Olha só o que aconteceu com a minha bússola. A pontinha vermelha da bússola empurrou para baixo. E quem está aqui em cima seguindo é a pontinha sem pintar.
que a gente pode deduzir com isso? Que a pontinha vermelha a gente já tinha falado que era norte, né? E agora eu acabei de descobrir, então, que o lado vermelho do meu ímã também é norte. Tá? Então, ele está apontando, está atraindo o lado oposto, né, da agulha do ímã. Se eu virar o meu ímã aqui, olha o que acontece. Agora eu atraí o lado do norte. Olha só. Tá vendo? E olha que interessante agora. Eu vou deixar o meu ímã aqui, parado. E a gente vai colocar a bússola ao redor desse ímã para a gente ver como está a linha de campo ao seu redor. Olha só. Tá vendo? Se eu colocar ela bem em cima, ela aponta bem para o centro. Um pouco mais para cá, ela aponta indicando para o centro. Aqui ela vai ficar alinhada de forma paralela. Aqui ela rotaciona e aponta para baixo. Olha lá. Veja se não é exatamente o que está representado aqui, ó. Apontando para baixo. Aqui ela fica alinhada paralela e aqui ela aponta para cá. Viram que legal? O que eu tenho aqui é exatamente a mesma representação. Vamos ver se consegue enxergar de longe? Acho que não vai dar para enxergar de longe. Não, não vai. Vou tentar colocar um pouco mais próximo, só que de forma que dê para comparar com o quadro. Então, no quadro nós temos a mesma representação. Polo sul em cima, polo norte embaixo. Polo sul em cima, polo norte embaixo. E eu vou tentar fazer a mesma representação. Tá? Então tá aqui, pertinho aqui. E vamos tentar colocar o ímã lá. Tá? Observe lá, estou paralelo, pontinha do ímã vermelha apontando para cima, igual estava no quadro. Ó. Cheguei mais perto, olha lá, apontando para o centro, né, para a ponta do ímã. Né? Se eu colocar ela um pouquinho mais para cá, ela vai ficar mais ou menos como eu desenhei lá no quadro, ó, paralela não, desculpa, perpendicular. Né? E se eu descer um pouquinho mais e chegar aqui, ó, perto da onde está lá no quadro também, olha só, a pontinha vermelha apontando para fora e a pontinha não vermelha apontando para dentro do ímã. Viram que legal? É a mesma representação. Certo? É dessa forma que a gente pode desenhar as linhas de campo de um ímã. Né? Legal. Uma outra coisa legal de se saber é que alguns materiais têm essa capacidade aqui, ó. Alguns materiais têm essa capacidade de se orientar quando a gente coloca um campo magnético externo. Tá? E assim que eu retiro esse campo magnético externo, vai me determinar quais tipos de materiais é que reagem a isso. Tem materiais, por exemplo, naturalmente dielétricos, que se eu colocar um campo magnético externo, ele praticamente ele é inerte, não vai fazer diferença nenhuma. Por exemplo, um plástico ou, por exemplo, uma madeira. Se eu colocar um pedaço de madeira e aplicar um campo magnético, não vai fazer absolutamente nada de diferença. Tá? Por quê? Porque a madeira ela é eletricamente neutra e ela não interage com campos elétricos porque ela não tem justamente a movimentação de cargas. E no caso do magnetismo é a mesma coisa, dependeria, né, dessas cargas se movimentando. E aí o que acontece aí então, se eu tenho essa orientação das cargas? Quando eu retiro o campo magnético, se essas cargas voltarem para o seu estado natural, como a gente está vendo aqui, ó, se elas voltarem para este estado aqui caótico, então significa que esse material é um material não magnético. Tá? A gente chama isso de material paramagnético, tá? Ou melhor, diamagnético. E os materiais que você aplica um campo magnético externo e quando você retira o campo magnético externo, as cargas continuam alinhadas, este é um material que pode se tornar um ímã. É um material do tipo ferro magnético, né? Que é com algum tipo de liga metálica que seja possível de ser magnetizado, e esse sim a gente chama de paramagnético. Então, aqueles que não são magnetizados, a gente chama de diamagnético, e os que podem ser magnetizados, a gente chama de paramagnéticos.
Este é o caso desses materiais aqui. Então, esse tipo de ímã que eu tenho aqui de neodímio, o material neodímio é um material que você, aplicando um campo magnético externo, ele orienta suas cargas e ele não volta mais a ficar caótico, ele mantém as cargas orientadas. Tem algumas coisas que podem desfazer o efeito de magnetismo. Uma delas é a temperatura. Quando eu aqueço o material, eu provoco uma agitação nas moléculas. E agitando as moléculas, eu volto a ter elas em estado desordenado. Tá? Então, ele perde o efeito de magnetismo aquecendo um metal. É uma das formas de você desfazer o efeito de ímã, né? Através de aquecimento. E quando eu pego um material que não é naturalmente magnético, tipo um pedaço de ferro, e quero transformar ele num ímã, eu tenho que aplicar um baita campo magnético para ele orientar as moléculas e aí ele tende a se manter assim por um bom tempo. Tá? Existem materiais que ficam melhores e existem materiais que ficam piores. Tá? Depende da solução, depende da química. Tem alguns materiais que são mais propícios a serem imantados. É o níquel, o cobalto, o ferro e zinco, se eu não me engano. Tá? Então são esses os materiais que são mais fáceis de serem imantados. Né? O material mais comum que é utilizado para a fabricação de máquinas elétricas é o ferrite, né? Que é uma liga metálica com ferro e níquel que faz com que ele se torne um bom condutor de campo magnético. Existe isso também que nós vamos ver mais adiante, né? A capacidade de um material de conduzir, de ter um campo magnético intenso no seu interior. É como se fosse a resistividade, ou melhor, uma baixa resistividade ou uma baixa resistência, só que para o campo magnético. Então a gente vai chamar isso depois de relutância. Tá? E olha só que legal, eu tenho aqui 3 amostras de materiais. Deixa eu apagar aqui, sair da tela de compartilhamento. Eu tenho aqui 3 amostras de materiais. Eu tenho aqui um pedacinho de cobre, tá? Um pedacinho maciço de cobre. Eu tenho um pedaço maciço de alumínio, tá? Um pedacinho de alumínio. E tenho um pedacinho maciço de aço carbono, tá? Então, o que a gente tem aqui? O cobre é o nosso principal material condutor. Será que ele interage com o ímã? Olha só. Não. Tá? O cobre não tem interação com o ímã. O cobre não é um material que permite ser imantado. E olha que o cobre é um dos nossos melhores condutores. O que significa que ter elétrons livres e ser um bom condutor não significa necessariamente que ele vai ter uma característica magnética, tá? Então o cobre não interage com o ímã. Existe uma força de atração muito fraca para o cobre. E o alumínio? O alumínio, mesma coisa, tá? O alumínio também não interage com o ímã. Existe também uma força muito fraquinha para o alumínio. Coincidência ou não, os nossos 2 melhores condutores não têm influência do magnetismo, o que é sensacional, porque os nossos elementos condutores, como fios, eles provocam em torno de si próprio um campo magnético. E se existisse a interação entre campo magnético e um elemento de cobre ou de alumínio, nós teríamos a atração entre 2 fios paralelos, nós teríamos a atração de um contra o outro pelo fato de que exista a atração magnética. Tá? E graças a Deus isso não ocorre. Vou tomar uma aguinha aqui. Secou a garganta. Já o ferro, sim, tem atração, né? E bem forte, por sinal, tá? Essa atração é forte no caso do ferro, aço, zinco, esses metais que têm bastante interatividade, né, com
o ímã, tá? Este ímã, como eu falei, é um ímã bem forte, tá? Aqui ele tem quatro pedaços, né, de ímã de neodímio e numa dimensão boa. Então esse ímã aqui ele tem um poder de atração bem intenso. Inclusive eu poderia, com um ímã como esse, pegar um ímã menorzinho e interferir no seu campo magnético. Eu vou mostrar para vocês um ímã feito de ferrite, tá? Bem menorzinho, né? Olha só, ele é bem pequenininho, né? Perto desse outro aqui, tá? Só que o que acontece? O ímã de ferrite, ele é mais fraco, né? Ele é mais fraco. O próprio material ferrite não faz com que o campo magnético fique por tanto tempo e tão intenso no seu meio. Ele se perde, né? As moléculas vão novamente ficando em estado caótico e vai perdendo a característica de ímã. E um ímã como esse daqui, ele pode estragar um pequeno como esse, ou pode até dar uma carga, vamos dizer assim, melhorar um pouquinho, tá? Se eu forçar a barra aqui, ó, notem que eu tenho aqui um polo negativo, tá? Um vermelhinho. Se eu colocar este vermelhinho contra o outro vermelhinho, ele deve sofrer uma força de repulsão, certo? Só que o que está acontecendo aqui? Olha o que está acontecendo aqui. Estou aproximando pelo lado vermelho. Ó. Ele está sendo atraído e o azul está ficando aqui. Ó. O que está acontecendo aqui? Existe um campo magnético que está externo aos dois aqui e está fazendo com que esse ímã aqui sofra uma inversão de polos. Ó. Eu tento aproximar ele pelo lado azul aqui, ó, e ele não vai. Ó. Ele tem um ponto em que ele sofre atração, que é mais na borda aqui, e no meio ele não vai. Ele tenta fugir do meio, tá? Então são interações de campos aqui que já acontecem porque esse ímã é muito mais intenso do que esse. Eu posso interferir no comportamento desse ímãzinho aqui. Muito bem. Então vamos, agora que vimos os conceitos iniciais aí, né, do que diz respeito a um ímã, a um campo elétrico, um campo magnético e, né, essa parte inicial do magnetismo, vamos agora a uma análise matemática disso, né? Então vamos lá. Então eu falei para vocês que que assim como existe na carga elétrica uma força elétrica, existe no magnetismo uma força magnética. Então vamos colocar aqui para a gente fazer essa analogia, tá? Então eu vou dizer aqui, ó, força elétrica a força elétrica agora eu vou começar a chamar ela de FE, porque já que vai existir a força magnética, a gente precisa saber separar uma coisa da outra, tá? A força elétrica ela é dada por campo vezes a própria carga Q. E aí, claro, a gente coloca a representação vetorial, porque é uma grandeza vetorial, né? Então, já falamos sobre isso. Basicamente, eu tenho uma carguinha aqui Q e está aplicada sobre essa carga uma determinada força, tá? Esta é a interpretação da força elétrica. O que a força elétrica vai fazer mesmo? Vai fazer com que exista um deslocamento dessa carga. Essa carga vai entrar em movimento. Ao entrar em movimento, essa carga produz ao redor dela um campo magnético, tá? E aí nós temos então uma força chamada força magnética. E agora nós iremos chamar então de FB, já que a nossa representação de campo magnético vai ser a letra B. E aí, para eu fazer a analogia, eu teria que ter a seguinte expressão. Então, força, vamos colocar aqui, né, F, força B
Observe, força elétrica é igual a campo elétrico vezes carga. Então, força magnética é igual a campo magnético vezes carga. Não é isso? Seria se existisse carga magnética. Não existe carga magnética. Não existe carga magnética. Então, se não existe carga magnética, como é que eu posso analisar, como é que eu posso representar isto para chegar no mesmo objetivo? O que tem é um dipolo, certo? Existe um dipolo, existe o que a gente viu ali, uma polaridade norte e sul que não pode ser separada. Então, o que acontece, na verdade, é que muda a forma que a gente analisa isso matematicamente. Olha só, o que a gente vai colocar aqui é justamente a ação desses dois elementos simultaneamente. Porque, como eu falei, no início dos estudos não se considerava o efeito magnético nas coisas. Se estudava apenas a eletrostática, considerando cargas paradas. E quando se observou cargas em movimento, começou a se observar também efeitos diferentes, né? E quando você tem uma força elétrica que faz com que essa carga se desloque, faz com que surja uma força magnética, ou seja, faz com que surja um campo magnético. Então, essas coisas não estão separadas em dois temas separados. Elas estão agrupadas. Sempre que houver a movimentação de uma carga, esta carga vai estar sob a ação da força elétrica e da força magnética simultaneamente. Então, a gente tem a seguinte situação aqui. Eu vou colocar aqui assim embaixo. A gente vai representar, então, né, a força magnética, a gente vai representar como sendo uma força que seja perpendicular, né, simultaneamente à velocidade e o campo magnético, tá? Então, entendam isso aqui como a força magnética, ela tem que ser simultaneamente perpendicular à velocidade e ao campo magnético. E que velocidade é essa? A velocidade é um vetor que indica o movimento do deslocamento, para onde essa carga está se deslocando. Então, a gente vai colocar isso num desenho mais ou menos assim, ó. Vamos tentar enxergar aqui um plano tridimensional, né, com um ângulo de 90 graus entre eles aqui, ó. Certo? E aqui eu vou desenhar os meus três vetores, tá? O vetor força elétrica, o vetor velocidade e o vetor campo magnético, consequentemente a sua força magnética. Então vamos imaginar uma carguinha aqui que esteja aqui, ó. Tá? Essa carguinha aqui, ela está se deslocando na direção da linha tracejada. Então eu vou colocar aqui a direção do deslocamento dela. Este é o vetor velocidade, tá? Para cima vai estar apontado o vetor campo magnético, que eu vou colocar na cor roxa. E para baixo vai estar representado
a minha força magnética. Eu vou colocar na cor azul. Então, este cara aqui vai ser o meu FB. E este cara aqui vai ser o meu campo magnético. Olha só, então. Esta verificação aqui, deixa eu tirar da lá, vou pôr para cá, tá melhor. Tá? Para não confundir. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar então que a força magnética FB tem que ser simultaneamente perpendicular ao campo e à velocidade. Tá? É isso que essa figura quer dizer. Então, observe, uma carga se deslocando nesta direção, se estiver sujeita a um campo magnético, vai ter uma força magnética apontando para cá. É só desse jeito que a gente consegue enxergar que existe essa perpendicularidade comum aos dois vetores. Por quê? Observe que V e B são perpendiculares e V e FB são perpendiculares, eles estão neste plano. E ao mesmo tempo, FB com B também é perpendicular, tá? Então eu tenho os três vetores perpendiculares simultaneamente. Em que situação que a gente estudou que isso ocorre? Em que eu tenho três vetores perpendiculares simultaneamente. Quando nós fazemos um produto vetorial. Quando a gente faz um produto vetorial, a gente tem os três vetores resultantes, né? Os dois vetores que estão realizando o produto e a resultante deles serão perpendiculares entre si. Então, quando a gente faz essa sugestão, né? Quando a gente analisa que isso aqui tem que ser perpendicular, isso aqui pode ser observado fisicamente, através de testes. E aí, em função dessa visualização física, dessa visualização de testes, é possível inferir a equação que descreve esse movimento. Então, percebe-se que existe uma relação entre V e B que depende do produto vetorial entre eles. Então, como é que a gente vai descrever a força magnética agora matematicamente? Da seguinte forma. Se eu teria que, ao invés de colocar uma carga, apenas o valor da carga magnética, eu digo que esta carga ela precisa estar em movimento para existir campo magnético. Então, se ela tem que estar em movimento, eu vou substituir esse Q por V. E aí eu vou ter a seguinte expressão, então, que F vai ser não somente um produto, como um produto vetorial entre B e V. Tá? E o que é um produto vetorial, para quem não lembra? Módulo de B vezes módulo de V vezes o seno do ângulo formado entre eles. Lembra que no produto escalar, que a gente fez várias vezes, era vezes o cosseno do ângulo. Aqui é vezes o seno. Quando a gente falava de produto escalar, que a gente usava, por exemplo, lei de Gauss e essas coisas, a gente dizia que era interessante achar os valores, os vetores, quando estão apontando para a mesma direção, que o ângulo era zero. O ângulo sendo zero, o cosseno dava 1 e a expressão ficava somente os dois módulos, porque aqui daria 1. No caso do produto vetorial, isso é legal quando dá ângulo de 90 graus, porque para dar 1 agora, aqui o ângulo tem que ser 90. Então, sendo um ângulo de 90 graus, o seno de 90 vai dar 1 e essa multiplicação ficaria apenas os dois módulos. Tá? Então, o que é interessante sempre que for falar de produto vetorial? Lembrar que precisa ser um ângulo de 90 graus. Tá? E aqui, como nós temos o ângulo de 90 graus entre cada um dos elementos, a gente sabe que isso é resultante, então,
de um produto vetorial. Beleza. O que a gente pode definir ainda, né, é que ao invés de ser somente a velocidade, né, que aqui eu coloquei apenas as partes vetoriais, é que esta velocidade ela está relacionada a uma carga, né? Então não é apenas a carga, porque não existe carga magnética, e não é apenas a velocidade, porque eu preciso saber o que está se deslocando com aquela velocidade. Então, ainda aparece aqui a carga, tá? E aqui, no caso, em qualquer um dos lados, né, apareceria, então, a carga, tá? Então, para finalizar, né, a expressão que define o campo magnético, ou melhor, desculpa, a força magnética, seria o produto vetorial entre B e V, vezes, aí sim é um escalar, né, uma multiplicação simples, vezes o valor da carga, ou módulo de um vezes módulo do outro, vezes o seno do ângulo formado entre eles, vezes a carga elétrica. Que seria este Qzinho, vamos colocar ele aqui na figura para ficar completa a representação. Então, é uma carga que se desloca com velocidade v. Então, ao invés de aparecer somente Q, vai aparecer aqui um Q vezes V. Tá? E aí, é claro que isso daqui e isso daqui, como precisam estar em ângulo de 90 graus entre eles, isso daqui tem que ser, então, um produto vetorial. É desse jeito que surge a definição de carga elétrica, ou melhor, desculpa, de força elétrica, e, mais do que isso, em função desta expressão, é possível definir o módulo de B. Módulo de B é isso aqui, né? Eu vou chamar aqui só de B, vou ignorar a flechinha no caso, tá? Aqui também seria o módulo da força, né? Considerando as características vetoriais, né? Então, o módulo de B vai ser quem? Vai ser justamente a força, módulo da força, agora quando não desenhar a flechinha, porque é módulo, né? Dividido por todo esse resto aqui que passa para lá, né? Então, eu vou colocar aqui E, B, seno de θ. Essa é a nossa primeira definição do que é o módulo do campo magnético. Tá? Como pode ser extraído o módulo do campo magnético. Ou ainda o módulo da força magnética. Mas é claro que nós dependemos, né? Precisamos conhecer muito mais o campo do que a força num determinado ponto. Né? Então, temos aqui a nossa primeira definição de como se pode extrair a força magnética e o módulo do campo magnético. Como eu falei no livro, você pode aparecer isso como definições diferentes. O livro pode tratar esse B como vetor indução magnética. Tá? Da onde vem o conceito de indução magnética? Significa que eu coloquei uma carga em movimento e por existir esse movimento teve uma indução, ou seja, um campo foi criado, foi induzido. Tá? Então, este campo, como ele depende de velocidade, depende de uma velocidade de deslocamento, ele foi um campo induzido pelo movimento da carga. Então, você pode encontrar como vetor indução magnética. E quando a gente analisa todo o ambiente ao redor desse cara, daí sim a gente chama de campo. Lembra quando nós falamos naquela imagem aqui, ó? Deixa eu até voltar aqui, fica melhor de enxergar. Olha só, nessa imagem aqui, nós tínhamos essa figura aqui, ó. Então, quando a gente fala de campo, eu estou falando desta imagem aqui, ó. Toda essa imagem em verde, com as flechinhas apontando para todas as direções aqui, né, orientadas pela intensidade do campo magnético, do campo elétrico, desculpa. Então, este ambiente pintado de verde, representado pelas flechinhas amarelas, é o que a gente chama de campo, tá? E o vetor indução seria cada uma dessas flechinhas de forma individual.
Então, cada flechinha dessa é um vetor indução naquele ponto. Beleza? É como foi induzido o campo elétrico naquele ponto. E note que em função da proximidade das cargas e tal, esse campo pode ser alterado, né? Então, é isso que define o conceito de campo. Vamos voltar. Tá? E o que acontece se existe uma força aplicada a uma carga? Ela não é colocada em movimento? Eu aplico uma força na carga, ela é colocada em movimento. Mas, opa, peraí. A carga já está em movimento. Eu coloquei uma diferença de potencial nela e ela já está em movimento. Aí, de repente, surge uma força magnética e faz com que ela entre em movimento de novo? Como assim? Que tipo de movimento é esse? Vamos manter essa figura aqui e vamos pensar em que tipo de movimento pode apresentar. Então, veja bem. O que essa figura me mostra? Me mostra uma carga que está se deslocando nessa direção e, por conta disso, surge uma força magnética. E tem um campo magnético aplicado aqui. Tá? Vamos fazer agora somente a extensão dessa figura. Vamos olhar isso de um ângulo um pouquinho diferente. Observem que o campo magnético está apontando para cima. Se o campo magnético está apontando para cima, ele precisa ter uma representação. No campo elétrico, a gente fazia a seguinte representação. Tem que sair do mais e chegar no menos. Não é assim? Isto para o campo elétrico. Não é assim? É, né? Para campos magnéticos, ele vai fazer assim. Opa! Ele vai sair do norte para o sul. A forma que eu aprendi isso lá atrás, em época de cursinho pré-vestibular, é a seguinte. As linhas de campo nascem no norte e somem no sul. Então, as letras N e S favorecem para a gente memorizar isso. Então, nasce no norte e some no sul. Beleza? Nasce no norte, some no sul. Então, a flechinha está apontando onde ela acaba, onde ela some. Tá? Nasce no norte e some no sul. Então, o que vai acontecer? Se a flechinha está apontando para cima, nasce no norte, some no sul. Eu vou fazer agora vou tentar fazer um desenho aqui com cara tridimensional. Vamos ver se eu consigo. Tá? Então, imaginem que esta é uma barrinha de um ímã que representa um polo sul. Ok? Claro, como eu falei, este ímã jamais poderia ter somente o polo sul. O que significa que colado na parte de cima tem um polo norte, mas como ele não me interessa, eu não vou representá-lo. Né? E aqui embaixo eu vou desenhar um polo norte. Mesma coisa. Opa. Certo? Mesma coisa. Então, aqui também teria um polo sul para baixo, mas como ele não me interessa, eu não quero saber dele. Então, imaginem que existe aqui uma outra metade e aqui uma outra metade. Pronto. Agora, eu acabei de representar esta linha de campo que eu tenho aqui, ó. Saindo do norte, nasce no norte e sobe no sul. É esta linha aqui, ó.
Beleza? Ok. Agora eu vou representar esta carga aqui, ó. Ela está aqui no meio em movimento para lá. Por quê? Porque existe uma diferença de potencial. Então eu vou desenhar ela aqui assim, ó, em preto. Então eu estou dizendo que ela está no meio desse ambiente. Claro, eu não vou traçar um monte de linhas aqui para não poluir a imagem. Ela está no meio desse ambiente, se trafegando na direção para lá. Como é que eu posso ter esse tipo de imagem? Como que essa carga está se deslocando? Simples, né, pessoal? De novo, a gente tem uma diferença de potencial. Eu tenho aqui uma fonte, certo? E eu estou imaginando elétrons que estão saindo daqui e caminhando, né, na direção da fonte. Na verdade, aqui não seria bem elétrons, né? Seria uma carga, então eu não vou nem representar a polaridade da carga. Vou considerar, então, que essa carguinha está em movimento devido a uma diferença de potencial. E, claro, naturalmente, um campo elétrico. Então, se existe uma diferença de potencial, existem também linhas de campo elétrico, né? Então, essa carga está sob a ação de um campo elétrico, naturalmente. Tá? E se está sob a ação de um campo elétrico, existe o que na carga? Existe força elétrica. Mas já vamos chegar lá. Então, o que acontece aqui? Eu vou só representar essa figura de volta. Tem essa carga se deslocando nessa direção, né? E, claro, por conta disso, aparece uma força magnética apontando para fora. Tá? Esta força magnética ela está apontando para fora. Tá? Vamos ver se eu consigo representar isso agora. Esta força ela tem que estar direcionada aqui. Ó. Deixa eu ver se eu escolho uma outra cor de caneta aqui. Acho que é essa aqui. Olha só. Tá, ficou um pouco inclinado demais. Vamos tentar deixar um pouco mais certo isso para ficar melhor. Olha só, então esta força que você está vendo aqui está apontando para fora aqui do quadro, né? Ela está saindo para cá, aqui, né? Fora do quadro. E forma aqui um ângulo de 90 graus, tá? Observe que ela não está apontando para baixo, né? Na direção de M, está apontando para cá, como está aqui, ó. Tá? Eu vou tentar fazer a mesma representação. Vai ter que deixar ela inclinada para frente para conseguir enxergar essa. Vamos ver se fica melhor assim. Não ficou melhor. Não sei, é difícil quando a gente desenha em 3D assim, se perde na representação. Eu coloquei as barrinhas assim, e fica inclinado, fica estranho. Vamos manter assim. Então vamos imaginar que ela está saindo para fora. Muito bem. A gente tem a outra representação aqui para ajudar, né? Beleza. E agora, o que acontece então? Nós temos uma interação de forças, tá? Eu tenho mais uma força sendo aplicada nesta carga. Uma das forças está aplicada para cá, que está fazendo com que essa carga se desloque naquela direção. E quem está fazendo essa força é o campo elétrico. Na verdade, a força elétrica está jogando essa carga naquela direção. Mas eu tenho a força magnética jogando ela para cá. E o que vai dar como consequência isso? Ela vai fazer este movimento e para cá. Vai fazer uma parábola. Ela vai sair. Então, imagina aqui agora, né? Está indo e ela vira. Ela vai fazer uma parábola. Olhando de cima isso, olhando de cima, é como se nós estivéssemos olhando dessa seguinte forma. Vamos tentar representar isso.
Olhando essa carguinha de cima, nós estaríamos vendo por cima do campo Polo Sul, certo? Olhando daqui para cima. As linhas aqui estão chegando, olha só, estão chegando com a setinha, né? E aí, quando a gente olha de cima, assim, ó, eu representando num plano, eu tenho que representar assim, ó. A flechinha está entrando no plano ou saindo do plano? Se eu olhar daqui. Ela está saindo do plano, certo? Saindo do plano. Então, ela representa assim, ó. Se ela estivesse entrando no plano, imagina é o que sobra da flechinha, tá? Pensa numa flecha mesmo, uma flecha, assim, ó. Tá? Se você estiver furando um papel com essa flecha, quando ele entra, você vai ver esta imagem aqui da flecha. Quando ele sai, você vai ver esta imagem aqui, ó. Só o fundinho aqui da flecha. Se você estiver furando o papel, quando ela entra no papel, você vai ver esta imagem. Quando ela sai do papel, você vai ver esta imagem. É assim que a gente usa para fazer a representação. Então, o que está acontecendo no nosso plano aqui? A flechinha está aqui, né? Está aqui, ó. Então, a gente está representando assim. Beleza? E eu estou olhando o plano dessa forma aqui, né? Ó. Estou olhando as flechinhas aqui, ó. Estou olhando daqui de cima, né? Aqui, ó. Estou olhando daqui. Beleza? Então, veja. Se eu olhar de cima essa situação, agora eu estou olhando através do plano sul. Através. Eu estou vendo a carguinha aqui, ó. E ela está se deslocando nesta direção, tá? Estou vendo daqui de cima, ela está se deslocando nesta direção. Tá? Aí o que acontece? Eu tenho a força elétrica aqui e eu tenho a força magnética aqui. O que vai acontecer com essa carguinha? Ela vai sofrer um deslocamento parabólico. Ela vai ser desviada na sua trajetória. Então essa carga ela vai entrar aqui e vai sofrer um movimento de deslocamento. Vai sair daqui e vai sofrer um movimento de deslocamento. Beleza? Deixa eu ver como é que está o nosso horário. Está na hora de terminar, mas mais uns 10 minutinhos, 5 minutinhos. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu inserir uma carga trafegando e ela entra num campo magnético, ela vai sofrer uma conversão parabólica, ou para a direita ou para a esquerda. Quem determina essa curvatura é os polos desse ímã. Se ela estiver assim, ela vai fazer uma curvatura. Se você trocar os polos do ímã, vai fazer uma curvatura diferente, porque essa setinha, ao invés de apontar para cá, vai estar apontando para dentro do quadro, na direção de dentro do quadro. Como que a gente sabe isso? Usando a regra da mão direita. Tá? A gente pode usar as duas mãos, tá? A gente pode usar as duas mãos. A regra da mão direita e a regra da mão esquerda, elas são equivalentes desde que você saiba o que cada dedo funciona, tá? Aqui a gente tem a seguinte situação, ó, a gente chama de FBV. A gente coloca isso na mão, tá? FBV. Vamos tentar montar aqui, ó. F apontando para fora do plano, certo? B apontando para cima, V apontando para dentro. Apontando aqui, né? Então, ó, aqui eu estou usando a minha mão esquerda, FBV. F é a minha força apontando para fora. B aponta para a linha do campo, V aponta na direção da carga. Certo? Se eu estiver usando a minha mão direita, eu troco um dos dois vetores, tá? Vai ficar FVB. Por que eu gosto desta mão aqui?
Porque quando a gente analisa o movimento da carga, o movimento da carga coincide com o movimento da corrente elétrica, não é? Se as cargas estão se deslocando nesta direção, esta não é a mesma direção da corrente elétrica? Então, se as cargas têm uma direção e uma velocidade, a gente sabe que aquilo representa a corrente. O que significa que para esta expressão aqui, eu posso substituir V por I, por exemplo, tá? Não é só a substituição direta aqui, depois a gente vai chegar nessa análise, mas vetorialmente é a mesma coisa, elas estão apontando para a mesma direção. E aí eu gosto de usar a sigla FBI, que é uma sigla fácil de ser utilizada, né? Memória está ali, fácil de lembrar. E aí a FBI funciona bem na mão esquerda, na mão direita já não funciona legal, seria FIB, tá? Tem que trocar a ordem dos dois. Então eu prefiro memorizar o FBI usando a mão esquerda e ao mesmo tempo o FBV, que é a mesma regra, tá? Então FBV usando a mão esquerda, você faz um símbolozinho aqui do revólver, né? E aí você sabe que o FBI e FBV têm a mesma representação. Você só precisa lembrar que é a mão esquerda. Então FBI ou FBV, mesma coisa, FBI, FBV, tá? De novo, F está apontando para fora, aqui. B para cima, V para lá. Se eu trocar a mão, é FVB, não FBV, certo? Então vai ficar FVB. De novo, força para fora, FV, agora B, apontando para cima, tá? Então é só uma questão de escolha, o que você pretende usar, tá? Mas eu prefiro usar a mão esquerda e usar a regra do FBI. Beleza? Fica mais fácil para memorizar depois. Então, o que acontece? Imagine, então, que esta carga está se deslocando com velocidade V, naquela direção, tá? E o meu campo está apontado para cima, aqui. Então, para onde vai estar a força F, força magnética? Para fora. O que significa que essa carga vai fazer um deslocamento para fora, vai fazer uma parábola para fora. E se eu inverter a posição do campo, se eu colocar o campo para baixo, então F vai continuar perpendicular aqui, né? O V é o único que mantém igual, porque a carga continua naquela direção. Só que agora o meu campo inverteu para baixo, né? Se o campo inverteu para baixo, vamos tentar mudar de lugar agora, né? Campo inverteu para baixo, então eu tenho aqui, ó, FBV. Então, o que eu tenho aqui? Ó, campo, eu tenho que me posicionar do jeito que dê para enxergar. V, campo aponta para baixo, tá? Aqui. E eu tenho agora a minha força apontando para dentro, tá? Então, se o meu campo tivesse invertido, polo norte e polo sul, a curva da carga seria na direção do quadro. Com o campo desse jeito, apontando para cima, a curva está para fora. Eu tenho um deslocamento lateral, né? Eu consigo deslocar cargas lateralmente. Por incrível que pareça, talvez vocês nunca tivessem tido esta imagem anterior, é o que dá origem à TV de tubo de imagem, tá? As primeiras TVs, né, os primeiros monitores que usaram a tecnologia de tubo estão baseadas nessa estrutura aqui. Existem lâminas que são polarizadas e eles chamam isso de placas defletoras, né? E aí você coloca duas placas dessa fazendo a polarização no eixo X e duas placas dessas assim, fechando o quadradinho aqui, fazendo a movimentação no eixo Y. E aí assim você consegue direcionar uma carga, fazendo ela, provocando uma curva nela, que faz com que você atinja um elétron numa placa, num plano, numa região específica que você deseja. Então, se vocês tiveram a oportunidade, se não, procure na internet, que é muito legal,
Vejam, por exemplo, telas de computadores que usavam um display verde, uma tela verde. Como que era essa tela verde? Ela era uma tela de vidro pintada internamente com uma liga metálica inserida com fósforo, né? Misturado com fósforo. E o fósforo ele é luminescente. Então, quando ele é atingido por um elétron, ele realiza uma troca eletrônica ali, né? Troca um elétron e desprende aquele elétron de novo. Cada vez que você é atingido por uma carga elétrica numa superfície com fósforo, a devolução daquele pacote de energia é feita em forma de luz. Então, ele emite luz a cada troca eletrônica, a cada transição do átomo ali na sua camada de valência. Então, era feito um bombardeamento de elétrons naquela tela e sempre que o elétron caía naquele pixel, naquele ponto, era emitido um ponto de luz. Então, o que você queria, o que você fazia, né, para imprimir a letra A na tela do computador? Você simplesmente emitia elétrons para que eles fossem atingindo esta região, né, e formava a letra A por uma emissão de luz dos átomos de fósforo na superfície do vidro. E o que fazia esse direcionamento, né? Nesse caso a letra A estaria assim, né? Virada de frente para cá, assim, né? Não aqui nesse plano e assim. Né? Então a gente conseguiria direcionar o elétron de modo que provocava uma curvatura nele para ele acertar a letra A diante daquilo que foi projetado. E aí assim você fazia a impressão de caracteres na tela. Tá? Os osciloscópios analógicos mais antigos também. Ele atinge um ponto na tela e aquele ponto fica navegando, né, no display, formando as linhas, né, seja uma senoide ou uma linha constante. Ficava aquele pontinho varrendo a tela. É muito legal isso, muito legal. A tecnologia, apesar de ter evoluído muito e tal, mas a tecnologia utilizada para fazer esse tipo de produto, né, de serviço para a humanidade, foi realmente brilhante. Tá? Então, fica a dica aí, pesquisem a respeito de como funcionam as telas de tubo de imagem e depois a gente conversa sobre isso na próxima aula. Beleza? Encerramos por aqui por enquanto e amanhã, então, amanhã não, desculpa, na segunda-feira e terça, vocês terão aulas gravadas. Beleza, pessoal? Até mais, bons estudos e até a próxima.